Você deseja ouvir a voz de Deus? Não é só uma questão de se ele vai falar, também é uma questão de estarmos preparados para ouvir aquilo que ele vai nos falar. E hoje nós vamos ver como o Monte Sinai foi um divisor de águas na história bíblica e na história de Israel, porque foi ali que Deus desceu para fazer uma aliança com o povo, se revelar e falar a vontade dele para o povo. Antes do encontro de Deus, o povo de Israel lá no Monte Sinai, houve uma preparação, eles tiveram que se preparar para encontrar com Deus. E sabe, queridos, às vezes a gente acha que Deus mudou. Se o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, isso é uma falácia teológica. O mesmo Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo, a maneira como ele se relaciona conosco é a mesma, ele não mudou. E aqui, queridos, nós vemos que houve uma preparação para ouvir a voz de Deus. E se houve uma preparação para ouvir uma voz de Deus naquele tempo, hoje também nós devemos nos preparar para nos encontrar com o Senhor e para ouvir a voz dele. Em Êxodo, do capítulo 19, do versículo 1 em diante, no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Olha só. Eles caminharam 3 meses desde o Egito até o Sinai. Existe um caminho mais rápido, existiria um caminho mais rápido que em poucas semanas, em questão de 2, 3 semanas, eles estariam na Terra Prometida, que era seguindo pela linha do litoral, pela linha do mar Mediterrâneo, em que eles passariam pelo que hoje é a faixa de Gaza, por toda aquela região ali, e chegariam rapidamente na Terra Prometida. Mas o plano de Deus não era esse. O plano de Deus era prepará-los para entrar na Terra Prometida. Então eu quero dizer para você que o plano de Deus para a tua vida nem sempre será levar você pelo caminho mais rápido. E sim será levar você pelo caminho que você vai estar sendo preparado por ele para a bênção que ele tem para você. Muitas vezes nós queremos o caminho mais rápido, mas Deus está nos conduzindo por um caminho adequado, pelo caminho que nós devemos ir. Versículo de número 3, ali, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Aqui, claro, esse termo, vos transportei sobre asas de águia, é um termo metafórico, é uma metáfora, é uma simbologia, né? Eles não subiram nas asas de uma águia e vieram. Os transportei em asas de águia significa que voaram alto, que voaram em segurança, que voaram protegidos por Deus e que chegaram ao destino. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, quanta riqueza nós vamos encontrar nesse texto. Deus está falando com o povo de Israel: se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Nós precisamos entender que na palavra obediência e aliança precisam estar juntos. Nós devemos andar em obediência, nós devemos andar em aliança. Obediência e aliança andam juntos na palavra. Tem uma coisa que eu volta e meia estou criticando aqui, que é essa chamada teologia da supergraça que existe hoje, que é uma ideia de que eu posso fazer o que eu quiser, a graça cobre tudo. Tem até alguns que falam assim: não, quanto mais eu pecar, mais eu vou estar fazendo a graça de Deus se manifestar, porque onde superabundou o pecado, ali é que abundou a graça de Deus. E isso é uma falácia, isso é uma mentira. Na verdade, a graça cobre aquilo que nos falta. E não que a graça cobre, aceita tudo. Achamos que a graça cobre tudo. E não é assim.
Não é assim. Obediência e fidelidade à aliança, né, são princípios, são regras básicas para que Deus nos abençoe, queridos. Então, Deus é um Deus de aliança. Ele estabelece aliança, ele nos ensina a estabelecer aliança e ele espera que nós venhamos viver de acordo com as alianças e não quebremos as alianças e andemos por ela e andemos em obediência a ele. Essa obediência a Deus é que nos faz realmente, e aí Deus fala o que aconteceria com eles, né? Dizendo, né, que o que Deus aqui, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal. Então Deus está falando para Israel, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Então, dentre todas as nações da terra, a gente é brasileiro, né? A gente fala que Deus é brasileiro. A gente fala que Deus é brasileiro. Eu lembro quando eu era criança, né? Que o Papa veio no Brasil. O Papa era o João Paulo II ainda. E aí ele veio em Porto Alegre. E aí as pessoas gritavam: Uxo, 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 o Papa é gaúcho. E aí o próprio Papa, né, ouvindo aquilo, falou: o Papa é gaúcho, né? E, nossa, foi uma expressão assim, né, das pessoas por dizer que o Papa é gaúcho, né? Mas na verdade a gente fala Deus é brasileiro, o Papa é gaúcho, essas coisas aí, né? Não sigo o Papa, mas apenas contando a história, né? No caso, mas na verdade o que Deus fala na palavra dele é que o povo especial dele, o povo que é o tesouro dele, é o povo de Israel. O povo de Israel é o tesouro de Deus, né? Ele fala assim: vocês serão meu povo especial dentre as nações, embora toda a terra seja minha. Aí Deus lembra da soberania dele. Diz, ó, o povo de Israel é um povo especial para mim, mas toda a terra, todo o povo da terra é meu. Todos são meus. Todas as nações são minhas, mas eu tenho uma questão especial com o povo de Israel. E aí ele fala: vocês, né, aqui vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então eles eram um reino de sacerdotes, quer dizer, uma nação de sacerdotes e um povo santo. Depois, lá no Novo Testamento, isso vai ser estendido, não é substituído, vai ser estendido à igreja, quando a palavra de Deus fala: vós sois nação santa, sacerdócio, né, sacerdócio real, reino de sacerdotes, né? Então, queridos, lá no Novo Testamento isso vai ser estendido à igreja, né, através de Jesus, porém não substituído, porque existe uma teologia chamada teologia da substituição, que nós herdamos aí lá da Idade Média, que diz que a igreja substituiu Israel no plano de Deus, e isso não é bíblico, né? Isso não é correto. Seguindo aqui a partir do versículo 6, essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então Deus entregou a palavra para Moisés. Então, queridos, Deus, ele fala a Moisés: vocês vão ser reino de sacerdotes. Então Deus queria andar em intimidade com eles e queria que eles andassem em santidade. Intimidade com Deus sem santidade é como você botar um papel no fogo. O papel, ele não pode querer ter intimidade com o fogo, porque ele não está preparado para ter intimidade com o fogo. Se o papel tiver intimidade com o fogo, ele vai se queimar, ele vai ser destruído, né? Então, a santidade, a obediência, a vida em intimidade com Deus requer santidade, requer obediência a Deus. Quanto mais vida em santidade, em aliança com Deus, em obediência a Deus, mais estamos preparados para entrar na presença de Deus. Amém? Você está entendendo? Agora, Deus quer não apenas que nós sejamos obedientes, Deus quer que nós sejamos obedientes e sejamos
íntimos dele, porque existem pessoas que muitas vezes seguem as suas regras, seguem um monte de regras, mas na verdade não vivem uma vida plena de intimidade, de vida realmente com Deus. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Deus não quer apenas que a gente siga as regras, ele quer intimidade. Porém, a intimidade requer seguir aquilo que ele ordena. Amém? Você tem tido intimidade com Deus? Tem seguido a palavra dele? Amém? Então, queridos, inclusive, quando a palavra fala que né, se refere à congregação, à assembleia, durante todo o texto aqui, né, Deus fala assim, fale ao povo, fale à Assembleia de Israel, fale à congregação de Israel, né, essa palavra Assembleia Israel, que é kahal, é a mesma palavra que do hebraico é kahal, do grego é eclésia, ou eclesia, que é da onde sai a palavra igreja. A igreja. Então Deus está falando de Israel do mesmo jeito que ele fala com a igreja. Né? Deus se refere a Israel como a sua kahal, ou seja, a sua igreja, e depois Jesus vai falar, edificarei a minha kahal, a minha igreja, porque Jesus não falou eclésia, Jesus não falava em grego, Jesus falava em hebraico e aramaico. Não que ele não pudesse falar em grego, mas com aquelas pessoas que ele estava falando hebraico e aramaico. Então ele falou kahal. Então, da mesma forma que Israel é a igreja de Deus, né, nós somos a igreja de Jesus, né, e pertencentes a Deus através de Jesus, né. Vamos seguir adiante, vamos seguir aqui a leitura a partir do versículo 7. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Olha só, faremos tudo o que o Senhor ordenou. O povo se comprometeu. O povo se comprometeu. E aqui, queridos, nós vemos o princípio do autogoverno. É o 7º princípio bíblico, é o último da lista dos 7 princípios bíblicos. É o princípio do autogoverno. Deus falou, o povo teve que dar uma resposta. Deus falou algo, o povo teve que dar a resposta. Então, olha só, ele convocou as autoridades, expôs tudo que o Senhor havia lhes mandado falar, o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Veja bem que há um processo. Moisés já estava preparado para entrar na presença de Deus. Aí Moisés vem e diz: olha, Deus quer ser o Deus de vocês, quer ter intimidade com vocês, mas para que isso aconteça, vocês têm que se preparar para entrar na presença dele. Vai precisar de santidade e aliança. Vocês querem essa santidade? Vocês querem essa aliança? Vocês querem isso? Se vocês querem isso, eu vou levar para Deus essa resposta de vocês. Se vocês não querem, eu vou levar a resposta que vocês não querem. E a resposta dele foi: queremos, vamos fazer tudo o que Deus ordenou. E aí Moisés leva diante de Deus essa resposta. E aí disse, versículo 9, o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, passe a confiar sempre em você. Aqui Deus ele está demonstrando que, como ele levanta líderes, ele vai precisar então respaldar estes líderes, a autoridade destes líderes perante o povo. E ele está falando aqui que era ele que estava levantando Moisés, então ele iria respaldar Moisés através de vir e falar do meio de uma densa nuvem com ele. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo dissera, e o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã.
Vá ao povo e consagre hoje ou amanhã. Lembra que eu falei da preparação para se encontrar com Deus? Lembra que eu falei que o papel não pode se aproximar muito do fogo, porque senão ele vai ser destruído, né? Lembra que eu falei isso? Então você não pode pegar o papel e aproximar ele do fogo. Ele não está preparado para isso. Uma pessoa que não vive em santidade, ele vai buscar se aproximar de Deus, mas ele tem um limite do quanto ele pode se aproximar de Deus. Ele não está preparado para se aproximar de Deus. Então a santificação, a preparação para se encontrar com Deus. E aí ele vai falar o que o povo precisa fazer. Eu virei você, né? Ele fala assim: vá ao povo e consagre hoje e amanhã. 2 dias. Eles deverão, né, se consagrar. O que é consagração? Consagração é santificação. Algumas traduções vão dizer santificai-vos hoje e amanhã, santifique-os hoje e amanhã. O que tem a ver isso? Santificação, consagração, são palavras muito próximas. Santificação significa separar o que é puro do que é impuro. É separar do que é correto do que é incorreto. É separar daquilo que agrada a Deus do que não agrada a Deus. Separar o santo e o profano. Aquilo que agrada a Deus e o que não agrada. Então, se santificar é separar-se. Consagrar é dedicar-se. Alguém consagrado a Deus deve ser dedicado a Deus. Então Deus fala para eles: olha, prepara o povo, eles têm que se santificar. E depois eles têm que também, na sequência aqui, eles deverão lavar as suas vestes. Lavar as suas vestes. O exterior reflete o interior. O exterior reflete o interior. Ah, eu faço tudo errado, mas o meu coração é puro. Ah, eu me visto indecentemente, mas o meu coração é puro. Não. Ah, eu falo um monte de palavrão, um monte de coisa promíscua. A promiscuidade está nos meus lábios, mas o meu coração é puro. Não. O que está, a gente reflete no exterior quem nós somos no interior. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos organizar tanto o interior quanto o exterior. Ah, Deus olha o coração. Deus olha o coração, mas Deus está falando aqui para eles que eles também deveriam se preparar exteriormente, lavando as suas vestes. Se preparando, quer dizer, se arrumando, como alguém que vai para uma festa de casamento, uma cerimônia de casamento, né? Se prepara. Talvez se fosse em outro caso, Deus diria: coloquem roupas novas, mas eles estavam no deserto, eles não podiam escolher muito roupas novas aqui. A ordem foi lavar as vestes, lavem as suas vestes, tirem toda a impureza, se preparem. E aí ele fala: e estejam prontos no terceiro dia. Estar pronto, se preparar, estar pronto, estar preparado, ficar pronto. Ou seja, se encontrar com Deus não deveria ser algo casual, mas algo intencional, algo que a gente se prepara e que a gente vai ao encontro dele. Deus está dizendo para você: se prepare para encontrar-se com Deus e vá ao encontro dele. Ele quer se encontrar com você, mas você está apenas esperando encontros casuais. Você sai de casa para ir para a sua célula, nem pensa na célula, chega lá, espera que Deus vai falar com você, mas você está com a cabeça que é um turbilhão, com um monte de coisas. Você chega no culto querendo que Deus fale com você no culto, mas você não tem preparação alguma para ir ouvir a voz de Deus naquele culto. Deus não se manifesta de qualquer jeito. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós devemos nos alinhar, nos preparar espiritualmente, nos santificar no nível mais profundo com Deus. Esse lavar aqui, inclusive, né, existe um ritual, né, que é o que deu origem ao batismo, o batismo que hoje nós fazemos, né, a partir de João, que Jesus ensinou. Existe o mikveh, o mikvah, que é um banho ritual
que simboliza purificação espiritual. Então, no judaísmo, lá quando a gente vai lá em Jerusalém, na escadaria que sobe para o monte do templo, na base da escadaria tinha muitos mikves, muitos tanques de batismo, por assim dizer, muitos tanques de imersão ritual. Então eles entravam ali, se imergiam ali, trocavam as vestes e então, depois disso, subiam à presença de Deus. Daí surge o batismo, né? Batismo é essa purificação, aí Jesus aplicou isso para simbolizar o novo nascimento e para ser a aliança, o estabelecimento da aliança com Jesus através do batismo nas águas. Mas ele já existia antes e ele era feito regularmente. A gente esteve lá na comunidade dos essênios, no deserto da Judéia, em que eles faziam esse ritual, né, esse batismo, 2 vezes por dia, pelo menos. 2 vezes por dia, pelo menos. Então eu pergunto para você, você tem buscado viver realmente dedicado para Deus, separado para Deus, em santidade para Deus? Ou existe algo que precisa ser purificado na tua vida para você se aproximar dele? Nós vivemos uma geração que tem acesso a muita impureza. Liga a televisão, tem muita impureza. Assiste um filme, tem muita impureza. Essas séries são cheias de impureza. São cheias de impureza. Às vezes você começa a assistir algo, está gostando, de repente tem que parar de assistir porque você vê que tem pornografia naquilo, tem impureza, tem coisas que não convém, tem bruxaria. E aí nós vivemos nesse mundo em que a cultura foi tomada pelo maligno e a igreja precisa resgatar a parte das artes, dos entretenimentos. A igreja precisa resgatar isso para que haja arte, haja entretenimento, mas dentro dos princípios da palavra. Amém? E aí, seguindo a leitura, queridos, que Deus foi falando com ele, e ele seguindo essa leitura, seguindo essa leitura, então, que Deus foi falando com ele, né, e que Deus foi trazendo para ele, para Moisés, a direção do que ele deveria fazer, né, eles estarem prontos para se encontrar com Deus, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todo o povo. Uau! Por que então que Deus queria que ele se preparasse? Porque dessa vez não ia ser só Moisés que ia ter um encontro com Deus, seria à vista de todo o povo. O povo viria a glória de Deus, a presença de Deus sobre o monte. Uau! Que coisa extraordinária ver a glória de Deus, a presença de Deus sobre o monte. E aí Deus ordena a Moisés toda uma estrutura. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem ou seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Então Deus deu aqui orientação para eles, né, de que eles deviam fazer. Deus disse: olha, não toquem no monte, não vão, porque eu vou manifestar ali. Às vezes existem níveis, queridos, e nós precisamos entender isso. Existem níveis para os quais a gente está preparado, níveis para os quais a gente não está preparado. Existem coisas, a gente às vezes na igreja, né, fala assim: agora vai ter, sei lá, reunião dos pastores. Aí todo mundo quer ir na reunião dos pastores, né? Então, mas por que você quer ir na reunião? Eu quero falar, às vezes a pessoa quer estar em determinados lugares, mas ela não tem condição de estar naquele lugar. Ela não tem condição de estar ali.
Então, querido, nós precisamos entender isso e nós precisamos manifestar temor e intimidade com Deus. Nós precisamos ao mesmo tempo ter intimidade e ao mesmo tempo ter temor. Às vezes eu fico assustado com porque eu venho de uma geração, né, em que nós tínhamos muito temor para buscar a Deus. A gente, para orar, para fazer as coisas, a gente sempre tinha muito temor, debaixo de aliança com os nossos líderes, debaixo de obediência aos nossos líderes. Nós tínhamos um cuidado e um respeito, um sentido de autoridade, de limites, que essa nova geração não tem muitas vezes. Não estou dizendo todos, estou falando que houve uma redução geral. Pode ser que tenha muita gente que tem muito mais temor do que nós tínhamos na nossa geração de jovens, né? Mas às vezes eu vejo assim que há às vezes uma preocupação com a intimidade e pouca busca no temor. Mas nós precisamos... A intimidade, ela só se mantém pelo temor. Porque é a mesma coisa assim, né? Sabe que fala assim a pessoa assim, olha, você tem intimidade com uma pessoa até que você começa a perder o respeito. Quando você começa a perder o respeito, aí ela começa a se afastar de você. Então a intimidade não pode ser... não podemos permitir que a intimidade seja... como é que eu vou dizer assim... pretexto para perda de respeito. Por exemplo, você chega lá na casa da pessoa, a pessoa te dá liberdade, olha, você está em casa, você está em casa, você está em casa, mas você está em casa é uma palavra retórica, na verdade ela está lhe dando liberdade, mas você não vai abusar daquela autoridade, você não vai começar a abrir coisas, ver coisas, você vai pedindo licença, você vai com respeito, porque se você começa apesar da pessoa dizer, fique à vontade, você está em casa, se você começa a perder o respeito, aquela pessoa vai dizer, não quero mais, não vou convidar mais, não é assim? Isso é uma comparação que eu estou fazendo com relação ao temor e à intimidade naquilo que se refere a Deus. Nós precisamos andar em temor e em intimidade. São as duas coisas que devem andar juntas. Amém? E para a gente continuar e ir para o fim aqui, né, para não estender demais, né? Seguindo aqui, tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, eles lavaram as suas vestes, disse então ao povo, preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se achegue a mulher. Ele fez um dia de consagração. Se homens casados, deixa eu falar uma coisa aqui, acho que a maioria que está assistindo ao vivo aqui é mulher, né? Imagino que. Mas vai ter homens que vão assistir também, né? Se homens casados, tudo legítimo, dentro do princípio da aliança, deveriam naqueles dias se santificar e não ter relações com as suas mulheres, relações santas, com as suas mulheres naqueles dias, tá? Só naqueles dias. Quanto mais, como é que homens que estão mergulhados na pornografia vão ter verdadeira intimidade com Deus? Olha só, vou ler de novo aqui, ó. Preparem-se para o terceiro dia e até lá não se cheguem a mulher. Quer dizer, era 2 dias, né? Era 1, 2, no terceiro eles iam ter a experiência com Deus e a noite daquele dia já estava tudo resolvido, né? Então já podia ter intimidade com a sua mulher. Mas ele fala para não ter relações com a sua esposa, homens casados, para se prepararem para chegar na presença de Deus. E aí, como é que um homem que no sábado à noite, no domingo de manhã, estava vendo pornografia, vai chegar e ter experiência com Deus no culto? Me explique isso. E é um exemplo apenas que eu estou dando aqui, né? Então, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Trovões e relâmpagos ou raios, uma nuvem densa, um som de trombeta que estremecia tudo, e na verdade toda essa cena aqui, queridos, depois ela é comparável ao que aconteceu lá no Monte Sião, no cenáculo,
em que eles ficaram 10 dias se preparando, 10 dias de consagração, que Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e eles ficaram 10 dias, estavam eles lá, 120 pessoas reunidas orando, e de repente houve um som como de um vento impetuoso, houve línguas repartidas sobre, né, o som de trombeta, né, trombeta que estremecia tudo, ou línguas repartidas como de fogo, e eles começaram a falar em línguas. Então por isso que este ato aqui, para Israel, né, nesse dia para Israel, tem correlação com o dia de Pentecostes para a igreja. Né, porque o que aconteceu aqui, né, no entendimento judaico, na tradução do original, eles dizem, ouviu-se vozes de línguas das nações. Então, da mesma forma que no original, na interpretação judaica do original, ouviu-se vozes de línguas das nações, no dia de Pentecostes também se ouviu as vozes das línguas das nações. Então, por isso que nesse dia aqui é um dia muito significativo. Muito significativo, ele está relacionado, tanto que ele é comemorado no mesmo dia. Então o povo ouviu e sentiu a presença de Deus ali. Ouviu e sentiu a presença de Deus ali. Que coisa gloriosa. Já pensou você estar lá? Ouvir tudo isso? Agora, como é que o povo reagiu? Né? Como é que o povo reagiu? Vou continuar lendo. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram em pé, ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Uau! E no original aqui, como lhe respondeu com um trovão. Lhe respondeu como um trovão. Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse, desça, alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. E Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir ao Sinai, pois mesmo o Senhor avisaste, estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu, desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Que dia mais doido! Que dia mais doido! Que dia mais doido! Um dia do sobrenatural. Eles se prepararam e eles tiveram experiência com o sobrenatural de Deus. Então Deus chamou o povo para se encontrar com ele. Deus nos chama para nós nos encontrarmos com ele. Deus queria um povo, claro, aqui Deus vai preparando, né? Primeiro eles não podiam tocar no monte, depois eles podiam, tal, tem um processo. Mas Deus quer que a gente vá cada vez mais próximo e em intimidade com ele. E Deus, para isso, nos chama a uma santificação e preparação. Shalom, Marine! Você botou uma carinha ali. Shalom, bom dia, Marine. Deus nos chama para uma preparação e para uma santificação. E o povo ficou com medo. E eu quero dizer para você, não tenha medo da presença de Deus. Aqui, medo e temor são palavras que no português significam a mesma coisa. Alguém que está com temor é alguém que está com medo. Mas
essas palavras há uma diferença no significado bíblico. Tá? Uma coisa é a pessoa que está sentindo medo, em que ela tem vontade de se afastar, de fugir, que ela fica paralisada de medo, ela fica tremendo, é uma coisa. E outra coisa é o temor no sentido do respeito, da submissão, da reverência, do sentido da admiração, essa reverência que Deus espera de nós ao nos aproximarmos dele para vivermos aquilo que ele tem para nós. E hoje Deus tem algo especial para você e quer que você se aproxime dele. Quem sabe hoje você está precisando jejuar, está precisando tirar um tempo de oração, está precisando de algo mais de Deus na tua vida hoje. Então abra o teu coração para ele e entre naquilo que ele tem para você. Deus está te chamando para um relacionamento mais íntimo com ele, para ouvir a voz dele. Então se prepare, santifique-se para entrar na presença de Deus, busque a ele, busque a presença dele. Hoje nós temos um mundo, um Brasil de evangélicos, mas será que temos um Brasil de pessoas que entram na presença de Deus com santificação, com intimidade na presença de Deus? Então quero convidar você para nós orarmos, quero convidar você para nós buscarmos a presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Senhor, nós queremos, ó Deus, ouvir a tua voz, buscar a tua presença, viver em santidade, viver a santidade e a consagração como estilo de vida, trabalhar em santidade, viver a vida, o dia a dia em santidade. E nós te pedimos que o Senhor nos conduza nesta santidade, Pai, para que nós possamos estar preparados a cada dia para termos um verdadeiro encontro contigo, para termos um verdadeiro encontro com o Senhor, vivermos na sua presença, no nome de Jesus. Pai, que a sua bênção esteja sobre nós, para que o Senhor possa nos convidar a subir o monte, a dizer, venha para mais perto da minha presença. Como o Senhor convidou a Arão, o Senhor disse para Moisés, volta lá e busca Arão. Que o Senhor possa nos convidar a essa intimidade maior contigo, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que todo medo seja removido, todo medo. O Espírito Santo me revela que tem alguém aqui assistindo a live que não se aproxima mais de Deus porque tem medo do chamado ministerial, tem medo porque há alguma coisa que precisa santificar, mas Deus está dizendo para você, abra a mão do medo e mergulhe na presença dele por causa daquilo que ele tem para você. Você que sabe que é com você, que você diz assim, eu queria mais de Deus, mas eu tenho medo. Deixa isso de lado e mergulha naquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. A presença de Deus está disponível para aqueles que decidem subir o monte. Amém? Amanhã a nossa live vai ser sobre os 10 mandamentos. Sobre os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos valem hoje? Valem. Amanhã, todos, Deus não muda. Deus não muda. Amanhã a gente vai falar sobre os 10 mandamentos. Então já venha. E eu quero lembrar você que no link aqui na bio do meu Instagram ou na descrição desse vídeo no Facebook ou no YouTube, você vai encontrar o link para acessar meus livros, meus cursos. Entra lá, faça parte do Lugar de Vida Academy e receba os conteúdos e acesse meus vídeos, meus conteúdos lá, tá bom? Amém, glória a Deus, que bênção iniciar o dia com essa palavra maravilhosa. Amém, Marine, que bênção, amém. Amém, Cris, até amanhã. Amanhã vamos entrar nos 10 mandamentos, que na verdade não são 10 mandamentos, é outro nome, 10 ensinos, a tradução é que ficou 10 mandamentos, mas é 10 ensinos, que é na palavra que eles usam no hebraico.
Tá bom? Deus abençoe. Beijão no seu coração. Tchau, tchau.